Para entender toda essa treta que tá acontecendo envolvendo o biólogo Henrique e a Luísa Mel. A gente entender essa treta, a gente tem que falar sobre o elefante Sandro, lá do país Sorocaba. Vale ressaltar que o elefante Sandro já vive lá em Sorocaba há mais de 40 anos, ou seja, ele é um elefante idoso. E daí se ele requer alguns cuidados especiais, como na parte da alimentação e tudo mais. Mas que a Luísa Mel e outras pessoas começaram uma campanha na internet pra tirar o Sandro ali do zoológico. Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, liberte o Sandro. Libere o Sandro. Estavam pedindo a libertação do Sandro como se ele estivesse sofrendo maus tratos e tudo mais. A Luísa Mel faz parte desse grupinho que defende que o Sandro vá para um santuário de elefante lá em Luísa Mel é muito polêmica, né, gente? Vamos entender essa treta aqui juntos. Por favor, já vai se inscrevendo para me ajudar a chegar nos mil inscritos e deixe seu like, por favor. Vambora. Mato Grosso. E o biólogo Henrique acaba representando os biólogos que defendem que sim, o Sandro tem que ficar lá no zoológico de Sorocaba. O biólogo Henrique ainda fez um expose do que rola nesses santuários, mostrando que o Sandro não seria bem tratado lá como todo mundo pensa. Luísa Mel acaba demonizando os zoológicos quando ela tem esse tipo de atitude. Porque a Luísa Mel não gostou muito do que o biólogo Henrique estava expondo não, e fez um vídeo rebatendo ele. Biólogo Henrique, eu não costumo dar espaço para esse tipo de gente aqui, porque eu sei que é exatamente isso que eles querem, fama. Ele não tem um currículo extenso, a gente não sabe aonde ele trabalhou, apesar de toda a arrogância, ele não deu muito certo como biólogo, porque vocês podem ver que ele não tem nenhum bem declarado, a conta dele zerada, não tem nada no nome dele. Não dei certo como biólogo porque não tenho bens, galera. Tudo relativo à grana. Ela, por exemplo, deu certo, porque tem grana pra caraca, né, velho? Ela foi casada com um bilionário. Casou com um bilionário. Então, é óbvio, né? Tem dinheiro pra caraca. Ainda falou que ele formou em universidade pública, na UERJ. RJ, Universidade Federal Rural, onde eu fiz um mestrado, minha especialização em etologia, zoologia e ecologia. O ataque que se faz é um ataque justamente à grana, cara. Como se biólogos fossem virar milionários por serem biólogos. Não, cara. A carreira acadêmica, a carreira de técnico é muito diferente da carreira de ser milionário. Ser milionário você pode ser de qualquer maneira, fazendo desvio, sabe, assim, com construtoras, esse tipo de coisa, ou ganhando. Não cabe. O que o CU tem a ver com as calças? O ponto aqui é o elefante. O cara é formado em 2 faculdades públicas. Ele tem... Acho que talvez ele tenha mais autoridade para falar o que ele tá falando do que ela, né? Pix milionários com causas. Galera, o fato é que eu mexi com um pessoal grande. Quando eu comecei a falar desses santuários que recebem muito Pix, não tô nem citando o nome aqui, tá? Mas recebem Pix pra caraca aí, compram áreas que valem mais de 50 milhões, possuem na conta dinheiro pra caramba, eu acho um pouco estranho. A Luísa Mel é um peso de soberba quando ela fala dessa forma, né? Não aguentou o rajadão e acabou apagando o vídeo. E é bem aquilo, a gente sempre sabe, né? Olha bem pra mim, a gente sempre sabe. Eu fiz uma breve pesquisa e eu percebi que não é de hoje que a Luísa Mel tem esse tipo de atitude. Em 2020 ela já saiu em defesa de outro elefante, a Bambi. Fiz um post super sensacionalista falando de zoológico novamente, só que dessa vez do zoológico de Ribeirão Preto. A Bambi era uma... Vocês são a favor de zoológico ou não? Eu não sei. Vamos continuar aqui, vamos discutir sobre isso. Porque eu acho que a partir do momento que os bichinhos são bem cuidados, eu não vejo o problema. Eu acho que até a forma de abrir o público é uma forma de, enfim, continuar mantendo isso. Mas aí entra um outro ponto de que, tá, como eles estão conseguindo esses animais, né? Que aí rola um bando de sujeira também, então é complicado. Animal que trabalhava no circo, então ela já carregava diversas sequelas. Daí se ela tinha um tratamento especial, principalmente lá no zoológico. Ela atacou o zoológico como ela tá fazendo dessa vez, esquecendo completamente do trabalho de algumas pessoas que estavam lá. Ela não é formada em biologia, não é zootecnista, ela é formada em direito. Pra ver, né, gente, que ela faz o papel de advogado. Vamos ver os comentários. O biólogo comentou, estava ansioso por esse vídeo. Tamo junto, galera. Força, Luísa Mel, você está sozinha. Essa Luísa Mel trabalha contra tudo que é certo. Cara, o meu maior ranço da Luísa Mel foi com aquela capivara filó. Aquilo ali ela morreu pra mim. Luísa Mel versus biólogo Henrique, o caso do elefante Sandro ali no zoológico de Sorocaba. E eu vou trazer aqui os meus centavos de contribuição, porque como uma comunicadora social, que também fala um pouco sobre a causa animal quando é necessário, acho pertinente trazer a minha opinião. E a minha opinião, pessoal, ela vai muito mais de acordo com o que pessoas que de fato têm propriedade de fala, né, propagam através de seus conhecimentos. Eu sempre vou estar do lado de quem tem propriedade de fala. É sobre isso. Técnicos e teóricos. E, obviamente, a minha opinião, ela vai de acordo com o biólogo Henrique. Visto, obviamente, porque ele tem sim propriedade de fala, ele é uma pessoa graduada na área como biólogo, tem mestrado, cara, tem um currículo do caralho e que está sendo extremamente sensato ao dizer que para o bem-estar do elefante Sandro é que ele continue no zoológico de Sorocaba. Inclusive, o cuidador do elefante, que cuida do elefante há mais de 14 anos, uma coisa nesse sentido, já veio a público dizendo que não é bom
que o animal seja retirado de onde Claro que não. Ele tá acostumado com aquela rotina ali, com as pessoas que cuidam dele. Tu vai tirar ele, vai tacar ele num outro lugar. É óbvio que ele vai sentir. Eles podem até ficar com depressão, gente. ele está, que é no zoológico de Sorocaba. Então por que diabos Luísa Mel, juntamente com outros ativistas de internet, atores, pessoas que muitas das vezes nem são tão lá engajadas na causa animal, que é palpitando sem de fato ter conhecimento teórico, conhecimento bem embasado, como por exemplo o do biólogo Henrique. E um dos argumentos que me pega é que este elefante vai sair do convívio social das pessoas da cidade de Sorocaba e que vai para um tal santuário que as pessoas, porra, que eu, você, o morador, não vai poder ter acesso ao animal. Zoológicos são necessários também, crianças podem estudar através de zoológicos, zoológicos também fazem um trabalho. Pois é, eu não rechaço o zoológico, como muita gente faz, mas eu também sei que é muito polêmico, porque existe o outro lado dos maus tratos, existe o outro lado dos animais eles ficarem um pouco com áreas limitadas, onde eles não têm, né, um estilo de vida muito bom. Então é complicado, é controverso. Mas, cara, num geral, assim, tem zoológicos sérios, né, eu acredito, e que cuidem bem dos animais, como esse que tá cuidando do elefante Sandro. Vamos dar uma olhada aqui no que esse biólogo Sérgio Rangel tá falando. Bom, pessoal, muitas pessoas estão me pedindo para que eu me posicione em relação ao caso do elefante Sandro do zoológico de Sorocaba. Pois bem, quem não está por dentro do assunto, vou dar uma breve resumida. O elefante Sandro é um elefante indiano, ou um elefante asiático, né, como vocês preferirem, que vive no zoológico de Sorocaba há mais de 40 anos. Ele é um animal já com 54 anos, um animal idoso. E agora, um grupo de defensores da natureza querem que esse elefante seja transferido para um santuário lá no Mato Grosso. Porque acho que o zoológico não é um bom lugar para ele. É exploração animal, parará, parará, parará. Essa conversinha que a gente está cansado de escutar desses protetores que querem encher o bolso de pix. Essas coisas que a gente está sabendo muito bem como acontece. Vocês já deram pix para esses protetores? Comentem aqui nos comentários. O biólogo que tem mais propriedade para falar sobre esse assunto. Sabe por que eu sou biólogo que tem mais propriedade para falar sobre o assunto do Sandro? Porque eu, por 14 anos, trabalhei com o Sandro, porque eu fui funcionário do Zoológico de Sorocaba. Quando eu era funcionário do Zoológico de Sorocaba, eu era responsável pelo departamento de aves, departamento de répteis e pelos elefantes. Sim. E eu, por mais de 10 anos, dentro desses 14 anos, fui responsável pelo Sandro. Quando eu digo responsável, eu não fazia nada mais do que observar se ele estava bem ou não, porque sempre teve uma equipe de tratadores extremamente competentes. Na época, o zoológico era um zoológico não muito grande, e tinha um staff relativamente reduzido, mas desde aquela época a nossa preocupação com o Sandro era tão grande, ele tinha 3 tratadores. Era o Índio, o Clóvis e o Jaimão. 3 tratadores. Por que isso? Porque além de ser um animal extremamente temperamental, o Sandro sempre é um animal muito inteligente, até bem agressivo, né? E precisava de 3 tratadores porque... Eu amo que o nome do elefante é Sandro. Eu adoro quando a gente bota nome de gente, assim, bicho. Fica uma coisa muito, muito divertida. Ô, Sandro, vem aqui. Aí vem um elefantão, assim, andando devagar. Sujeira, o número de fezes que o Sandro faz por dia, porque ele é um animal enorme, tem que ter pessoas fortes para recolher aquelas fezes em carrinho de mão, limpar toda a área de recinto, área de cambiamento onde ele dorme preso, enfim. Precisava de muita gente, como até hoje acredito que tenha. Nesse período que eu fiquei lá com o Sandro, né, sempre foi um animal extremamente bem cuidado, nunca faltou nada na alimentação dele. Só para vocês terem noção, nós tínhamos um velho trator, um tobata, e todo dia esse tobata saía do zoo. E até uma área grande onde tinha uma capineira enorme que servia ao zoo, porque o zoo tinha vários animais que comiam capim fresco, não só o elefante, como uma série de antílopes e outros animais. Então todo dia se coletava capim fresquíssimo para o Sandro, sem contar a ração para cavalo, sim, ração para cavalo porque ele é um animal monogástrico, ele não é como um ruminante, então ele tem que comer ração de cavalo, né? Então ele comia, além do capim, ração de cavalo, abóbora, cenoura, batata doce e uma série de alimentos, pelo menos umas 2 vezes por semana, se trazia um cana-de-açúcar, porque ele adorava comer cana-de-açúcar, né? Adorava não, né? Ele adora comer cana-de-açúcar, enfim, tinha um tratamento VIP, sempre foi muito bem tratado. Tanto, gente, que ele é bem tratado, que ele tá com 54 anos. Se você olha o Sandro hoje, no zoológico, ele é animal já idoso, 54 anos. Se você fosse avaliar a idade dele sem saber a idade real do Sandro, você ia falar, nossa, aquele elefante lindo deve ser bem novo, né? Isso hoje, se você for lá hoje, você vai olhar e falar, nossa, aquele elefante lindo deve ser bem novo, porque ele é forte, corpulento, ele não mostra nenhum sinal de senilidade, como a maioria dos elefantes já mostrariam nessa idade, né? Ele é um animal muito forte, muito bem tratado, e o reflexo desse tratamento VIP que ele recebe é exatamente a estrutura física dele, uma musculatura perfeita, o animal extremamente sadio, nunca ficou doente. O Sandro nunca ficou doente. Claro, tem alguns problemas da idade hoje, como problemas de visão, ele tem que receber um colírio todo dia, né? Todo dia são, pelo menos uma vez por semana, as patas dele são observadas, ele é condicionado em mostrar as patas para ver se não tem nenhum tipo de pedra presa na... Tá vendo? Ele tá sendo extremamente bem cuidado, tipo, no zoológico. Então, assim, por que esse alarde? Por que tirar o bicho de lá agora, do nada, do Neida? Vamos criar um movimento para tirar o Sandro do lugar e botar o Sandro. Não faz o menor sentido. Solo, enfim, ele tem todo o tratamento possível, veterinário, porque tem veterinários excelentes, né? Sempre houveram veterinários extremamente bons. Os veterinários do Zoológico de Sorocaba sempre primaram pela competência, são veterinários que sempre viajaram, fizeram cursos para se aperfeiçoar, né? Enfim,
O Zoológico de Sorocaba sempre foi uma referência nacional como zoo, não só pelo trabalho de educação ambiental, pelo trabalho de manutenção das espécies que ali vivem, como também na taxa de reprodução de espécies ameaçadas de extinção, né? Eu mesmo fui o responsável por aumentar e elevar essa taxa de reprodução. A gente conseguiu reproduzir animais que antes nunca tinham reproduzido no zoológico, tipo urubu-rei, araraju, barara azul grande e outra uma série de animais, né? Existia lá também uma bióloga extremamente competente, a Cecília Pessutti, que conseguia índices altíssimos de reprodução da maioria das espécies de primatas. Enfim, o zoológico sempre foi extremamente bem colocado no ranking dos melhores zoológicos da América do Sul. Tanto que o Sandro está lá há 40 anos, é um senhor de 54 anos e parece um elefante jovem. Através do Beto Carreiro, né, que foi muito gentil, cedeu todo o transporte, a elefanta veio lá de Santa Catarina até Sorocaba e conseguimos, por incrível que pareça, adaptá-la a viver bem com o Sandro, e assim ela viveu por mais de 20 anos junto com o Sandro, né? Tinha um relacionamento muito legal, tinha um contato, entrelaçavam suas trombas, nunca houve agressividade entre os dois, e eles viviam muito bem. A Aiza havia falecido há alguns anos, né? Ela tinha vários problemas de artrose, de artrite, mas era uma senhora. A Aiza morreu com mais de 70 anos. Né? Ela já era uma senhora. Já tinha... Caraca, elefante vive muito, muito. Vive igual a gente. Eu quero ter um elefante de estimação, que aí ele vai viver muito e eu não vou ficar triste se ele falecer antes. Perdido os dentes, porque os elefantes fazem troca de dentes ao longo da vida e tem um momento que elas perdem seus molares, que são os dentes que amassam toda a vegetação e todo o alimento que eles comem, e os elefantes ficam desdentados. Em natureza, acabariam morrendo porque não conseguiriam mais se alimentar. Mas em cativeiro, existem várias estratégias, você faz uma alimentação mais macia, alimentação na boca e tal, e o elefante pode durar mais de 20 anos, e foi o que aconteceu com a Aiza. Em natureza, quando ela começou a perder os dentes, ela já iria morrer, né? E só que a gente conseguiu, o pessoal do Zoo de Sorocaba conseguiu prorrogar a vida dela por mais de 20 anos, dando um trato extremamente especial. Mas, contra a velhice, não tem o que fazer. Tem uma hora que todos nós vamos morrer por velhice, e não foi diferente com a Aiza, ela faleceu. E o Sandro ficou, entre aspas, viúvo. Mas ele tá lá, saudável, lindo e forte, sem nenhum problema físico, né? Ele só tem um problema ocular muito leve, que isso é controlado. Como ele confia muito nos tratadores hoje, porque os tratadores são mais sofisticados, são pessoas que trabalham com enriquecimento ambiental, fazem mil estratégias para que o ócio do cativeiro, digamos assim, passe. Então, ao longo do dia, o Sandro tem várias atividades de contato com seus tratadores, exatamente para que o dia... Entende que, tipo assim, se o zoológico tem esse trabalho de fazer enriquecimento ambiental, de, pô, cara, olha isso, eles estão vivendo mais até do que eles viveriam na natureza porque tem uma alimentação direcionada. Não é ruim, entende? E o fato de ser aberto para o público visitar é interessante porque isso gera renda para continuar mantendo essa estrutura. Então, eu não sei se eu sou tão contra, né? Zoológico, desde que, claro, seja dessa forma, né? As coisas sejam feitas dessa maneira. Dele seja um dia agradável. Aí as pessoas falam, tem que tirar o Sandro do zoológico porque o público, ele fica exposto ao público e tal, e é explorado. Cara, a entrada do zoológico, primeiro que o zoológico de Sorocaba cobra acho que R$5 pra você entrar. Esse dinheiro não supre a manutenção de um zoológico. Vocês têm noção de como é caro manter um zoológico, a alimentação de uma série de animais, principalmente grandes carnívoros, como tigres, leões, onças, né? Esses animais comem carne é caro, né? Tem ariranha, comem peixe, né? Esses bichos todos. Ou seja, o dinheiro que o zoo arrecada na portaria não é exploração animal, não. É para manter o zoológico. E assim mesmo, não dá nem 50% dos gastos do zoo. A prefeitura de Sorocaba tem que bancar mais do que 50% para manter os animais. Tem energia elétrica, enfim. É tanta coisa, cara, que então é um absurdo dizer que o zoológico explora os animais e as pessoas ganham dinheiro e ficam ricas explorando os animais. Isso é uma ignorância. Né? A bilheteria é uma coisa irrisória, pelo menos em Sorocaba, que mal dá pra manter os animais. Não, em qualquer lugar, aqui no Rio também, se você for é 10, 20 reais, não banca a estrutura que é o bioparque, não banca. Então a prefeitura banca muito mais do próprio bolso para que os animais sejam bem mantidos, né? Então, cara, essa história de querer remover o Sandro agora, depois de 40 anos vivendo extremamente bem no zoológico de Sorocaba, num ambiente onde ele conhece, e tem alguns estudos muito interessantes feitos a respeito de estresse de animais. Então, por exemplo, o público pro Sandro é um enriquecimento ambiental, cara. Quando está lotado de gente na frente do recinto dele, isso faz bem para ele. Ele anda, ele se exibe, ele joga terra nas costas, né? Ele fica extremamente feliz. Se não tem público, por exemplo, como foi na época da pandemia, que o zoo ficou fechado por muito tempo, o Sandro praticamente entrou em depressão por falta do público. Ele está acostumado com aquilo. É um animal que foi resgatado de circo. Então o Sandro está muito bem no zoo de Sorocaba. Ele tem uma equipe de veterinários e biólogos excepcionalmente competentes que cuidam dele e tratadores que ele ama de paixão, porque ele aprendeu a amar essa nova leva de tratadores, né? Ele é muito amigo dos tratadores e ele tem um cuidado de enriquecimento ambiental enorme, várias estratégias que eles fazem para que o elefante fique bem. Então é um absurdo tirar um animal dessa idade, que está extremamente saudável, do zoológico de Sorocaba para levar para o pseudo santuário. Quando eu digo pseudo santuário, sabe por quê? O pessoal imagina que o santuário, o Sandro vai ser solto na floresta e vai estar junto com elefantes, passeando com a família nova. Isso é mentira. O Sandro não vai viver junto com outros elefantes, para começar. Ele vai ficar sempre isolado. Porque, primeiro, que nos santuários é proibido a reprodução. Segundo, que as elefantas que estão no santuário, com exceção de um exemplar que é nascido em cativeiro na Argentina, uma fêmea que tem 20 e poucos anos, todas as outras fêmeas são muito velhas. E o Sandro também já é muito idoso. Eu acho que ele não tem nem mais possibilidade de reprodução. Então, como macho, geralmente, para quem não sabe, a sociedade de elefantes é matriarcal. O que é isso? As elefantas vivem, é uma fêmea dominante que manda na manada, ela aceita outras fêmeas, filhas, netas e sobrinhas dela junto, né? E os filhotes que nascem também ficam na manada. Só que, porventura, se algum desses filhotes é macho e ele vai crescendo e chega na maturidade sexual, ele é expulso do bando, porque machos maduros sexualmente não ficam junto com fêmeas no mesmo bando. Então esses machos que são expulsos, eles vão... Maravilhosas! Maravilhosas, elefantes! É isso aí, é matriarcal, tem que expulsar o macho mesmo, adorei.
Vão viver periféricos ao bando, bem longe do bando, às vezes formam grupos com outros machos e vivem em grupos de machos, né, jovens, né, ou adolescentes, digamos assim. E quando ele está maduro sexualmente, ele fica próximo dos bandos e pelo feromônio de uma fêmea no cio, ele percebe, fica com a tromba no alto assim, ele percebe que tem uma fêmea no cio, se aproxima desse bando de fêmeas e se as fêmeas permitem, ele vai lá e copula com essas fêmeas e depois vai embora, ele não tem nenhum contato emocional. Se elas quiserem, se elas deixarem você chega, tá, macho? Se não, fica aí me rondeando. Amei os elefantes, achei tudo. Esse grupo a não ser para copular e depois vai embora, ou seja, machos de elefantes são sempre solitários, não vivem em bando, que isso fique bem claro. Então o Sandro não está sofrendo porque ele está solitário lá no Zoo de Sorocaba, porque ele já teve uma companheira e hoje vive solitário como seria em natureza. O elefante velho da idade do Sandro já estaria com seus dentes desgastados e com certeza ele não estaria, se ele estivesse em natureza, ele não estaria com esse vigor físico que ele tem hoje no zoológico de Sorocaba, porque ele não estaria sendo tratado, já estaria bem mais magro e talvez bem debilitado em função da dificuldade de se alimentar pelo desgaste dos dentes. Mas hoje, mesmo com os desgastes dos dentes, ele está forte, enorme e maravilhoso, porque recebe alimentaçãozinha na boca, é super mimado e tem uma alimentação extremamente equilibrada, balanceada, né? Pois bem, se ele for para esse santuário, ele vai ficar cercado do mesmo jeito. Pode ficar num cercado um pouco maior. Hoje ele vive num recinto de 1.200 metros quadrados, mas pode ser que ele lá viva num recinto um pouco maior. Mas vai estar isolado da mesma forma e vai estar preso da mesma forma. Porque as elefantes do santuário também ficam cercados, mas elas são soltas ao longo do dia para passear pela área de cerrado da fazenda, o que eu acho criminoso. Por que eu acho criminoso? Gente, elefantes, aqui no Brasil, por exemplo, você soltar um elefante que vive na Ásia, né, soltar no cerrado brasileiro, por exemplo, o elefante não tem noção dos perigos que ele pode encontrar. Por exemplo, o Sandro não tem contato com cobras peçonhentas, mas no cerrado brasileiro, lá em Mato Grosso, onde tem o criadouro, onde tem esse pseudo-santuário aí, né, o que acontece, gente? Existem cobras peçonhentas como cascavéis e como a caiçaca, que é a Botops mugine, que é um jararacão bem grande. Se por acaso um elefante encontra uma serpente dessa, a primeira coisa que ele vai fazer é, como exatamente não tem contato com serpentes há milhões de anos, nunca teve, como ele é nascido em cativeiro, ele vai tentar tocar nessa cobra com a tromba. E pode levar uma picada, com certeza, nessa tromba, e pode vir até a morrer disso, ter necrose na tromba. O que? Um elefante sem tromba serve pra quê, né? Como é que ele vai se alimentar, como é que ele vai beber? Enfim. Além disso tudo, cara, tem uma coisa interessante. A gente sabe que lá nesse santuário, a massa verde que é usada para alimentação dos elefantes, mais de 60% são folhas de palmeira. Eles cortam folhas de palmeira e oferecem para os elefantes. Pois bem, no Cerrado, existem várias espécies de palmeiras nativas. Uma das palmeiras, chamada, que a gente chama de vulgarmente pindoba, é uma palmeira que tem seu caule com os espinhos gigantes negros desse tamanho. Lá tem muita pindoba nessa região do Mato Grosso. Inclusive, uma das elefantas que foi para lá, que coisa curioso, esse santuário já recebeu 10 elefantes. Desses 10 elefantes, 4 já morreram. 4. E a gente nunca sabe, como esses santuários não têm fiscalização como os zoológicos têm, a gente nunca vai saber realmente o verdadeiro laudo de necrópsia de cada um desses elefantes. Mas chegou pra mim que um desses elefantes, uma dessas elefantas que estava lá, ela viveu só 2 meses ou 3 meses no máximo no zoo. Chega em outubro e morre em dezembro. Então eles já perderam 4 elefantes. E uma dessas foi exatamente comendo essa palmeira pindoba, espinhuda. Ela comeu várias folhas de palmeira, porque ela fica acostumada a comer folhas de palmeira, não sabe diferenciar qual palmeira pode comer, qual não pode, não é o ambiente delas natural, e ela se ingeriu uma quantidade grande de folhas de palmeira dessa pindoba e teve perfuração no intestino com esses espinhos grandes e veio a óbito. Né? E a gente não quer que isso aconteça com o Sandro, não quer que ele seja picado por serpente, não quer que ele coma palmeiras espinhudas e venha a morrer, né? Por mais que os ambientalistas que querem levar o Sandro para o zoológico tenham o disparate de dizer, mas se ele chegar lá e morrer, morreu. Se ele morrer no transporte, morreu. Pelo menos estávamos tentando tirar ele do zoológico. Que absurdo é esse? Então a vida do elefante não vale nada. O que vale é essa ideologia louca de tirar do zoológico, essa demonização do zoológico. Zoológicos são estruturas extremamente úteis na preservação de espécies ameaçadas de extinção. Enfim, os zoológicos fazem trabalhos belíssimos de educação ambiental com as crianças que vão lá. Enfim, zoos são grandes salas de aula a céu aberto, né? Então é um absurdo essa visão de que bichinho preso no zoológico sofre. Desculpe, isso não é verdade, né? E os animais ali, você só... Cara, uma coisa muito clara, você só vai amar, proteger e defender aquilo que você tem chance de conhecer. E o zoológico te dá essa oportunidade de ir lá ver o bicho ao vivo para você se apaixonar e assim você pode virar um grande protetor da natureza através daquelas primeiras visitas que você fez quando criança no zoológico, né? Então, o meu apelo é esse, Sandro fica no zoológico, porque já é um elefante idoso, que é extremamente bem cuidado, tem um suporte veterinário maravilhoso, de biólogos também maravilhoso, e principalmente dos tratadores que amam ele, e ele ama esses tratadores, e esses tratadores fazem um enriquecimento ambiental belíssimo, congelam em blocos gigantes de gelo vários tipos de alimento, e o Sandro fica lá empurrando aquele gelo pelo chão do recinto, joga no lago dele, que tem um lago dentro do recinto onde ele joga, e ele vai brincando, à medida que o gelo vai descongelando, ele vai comendo aquelas frutas, enfim, ele tem uma série de enriquecimentos ambientais para passar o dia, né? A cana-de-açúcar que ele recebe. Eu te amo, Sandra. Gente, dito isso, assim, eu não preciso nem saber qual é o lado da Luísa Mel, né? Porque esse cara aqui, ele já esculhambou ela em 30 mil línguas diferentes e não há contra fatos, não há argumentos. Não tem nem o que ela argumentar. Não tem o que argumentar. Não tem. Vamos ver aqui os comentários. Burro, eu acho que tem que soltar na Amazônia junto com a girafa. Não tem girafa na Amazônia, idiota! Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Gostaria muito de responder cada um de vocês, mas não dou conta. Erramos como sociedade quando acreditamos mais em influenciadores do que em quem tem diploma, concordo. Então, gente, eu concordo. Eu concordo muito que, assim, não faz o menor sentido isso que ela tá lutando, porque
enfim, o bichinho já tá vivendo a vidinha dele de Sandro há muitos anos lá, ele tá tranquilo, não faz sentido afastar ele das pessoas que ele conhece. E o fato das pessoas assistirem é isso, a gente vai lá, a gente assiste, e isso até vira um enriquecimento pro bicho porque ele se exibe. O que eu sou contra é, tipo assim, você vai lá no zoológico e o bicho tá, sei lá, dopado. Aí não, entende? Agora, se é dentro dessas boas condições, mano, deixa o bicho ser feliz, pelo amor de Deus. O prefeito Rodrigo Manga entrou na briga e o bicho vai pegar. Se liga nesse videozinho, depois eu vou explicar que não existe santuário no Brasil. Não existe essa categoria. Aliás, o pessoal até chama de cemitério de elefante aí por debaixo dos bastidores. Eu vou explicar tudo isso, cara, então acompanha. Porque isso aqui, cara, tá muito bom, cara. Até que enfim, você tem um prefeito dando voz aos técnicos. Se liga. Seja solto, liberte o Sandro. Liberte o Sandro. Liberte o Sandro. Ele libere o elefante Sandro do zoológico. O Sandro precisa. Os mesmos atores globais. Não, e esses atores passando uma vergonha, falando de uma parada que eles nem sabem. Pô, não, sabe? Fica quieto, não se mete, não. Que ficam lacrando na internet, tentando salvar a Amazônia, quando ela está queimando, não coloca um dedo nela para poder fazer alguma coisa. Agora, querem decidir o destino do elefante Sandro, que vive aqui em Sorocaba há mais de 40 anos. Querem aparecer na internet como defensores dos animais, mas não conhecem a história, não conhecem o Sandro, muito menos a nossa cidade. O Sandro é bem tratado, monitorado por uma equipe técnica, alimentado com cuidado e cercado de carinho todos os dias. Ele é parte da história de Sorocaba. E não é um post no Instagram de quem nunca pisou aqui que vai decidir se ele vai sair ou ficar. O que vai decidir isso são os técnicos, com responsabilidade, com base em critério. Ele pode até ir, mas desde que isso seja melhor para o próprio Sandro. A gente não faz política com lacre, a gente faz política com serenidade, porque o lar não é onde se mora, é onde se cuida. Até que se prove o contrário, Sorocaba é o lar do Sandro. E aqui é a melhor cidade do Brasil para se viver, até para um elefante. Sem lacre, aqui em Sorocaba. O cara não perde a oportunidade de fazer propaganda de Sorocaba. Até que enfim, deu-se voz aos técnicos. E eu vou te mostrar que não existe santuário no Brasil, tá bom? Debaixo dos bastidores, a gente ouve falar coisas muito esquisitas, assim, sobre esses tais santuários. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que não existe essa categoria no Brasil, que existam mantenedouros. E aí, mudou de figura, né? Tirou aquele nome bonitinho de santuário para mantenedor. Mantenedor é um local onde você deixa o bicho. É, isso mesmo. Perdeu agora o charme todo, não foi, galera da Globo e etc? Perdeu pra caramba, não foi? Mantenedouro. Pois é, o bicho fica lá mantido. Mantido. Mais nada do que isso. Mantenedouro nem reproduzir o bicho, reproduz. Pra isso, tem que pedir uma autorização, não é tão simples assim que funciona. Mas esses mantenedores, que se dizem santuários, eles, na verdade, não estão interessados na reprodução, logo não estão interessados em conservação, não tem essa serventia, viram uma espécie de cemitério de elefantes. Os elefantes vão pra lá pra morrer. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no que é esse santuário, que não é santuário, não tem categoria santuário, é mantenedouro. Bora conhecer o santuário? Ó, eu tô aqui na página do Santuário dos Elefantes no Brasil. E aí, de cara que você entra, tá assim, ó, Santuário de Elefantes, organização sem fins lucrativos. Mas coloca logo os dados bancários, agência e tudo aqui. É, tu tá achando que a galera fica criticando os zoológicos, falando que os zoológicos recebem dinheiro para se manter, estão expondo os animais. Mas parece que os mantenedores, porque não existe categoria santuário, isso aqui é só um nome fofo, os mantenedores também precisam de dinheiro. E parece que é muito dinheiro. É, se liga, logo de cara, você tem a agência. Vamos pegar aqui a primeira postagem do mantenedouro? Tá aqui, ó, todos nós da equipe do Santuário dos Elefantes estamos comprometidos em proporcionar a melhor vida possível aos elefantes, que estão sob nossos cuidados. Gostaríamos que nossos esforços fossem e pudessem compensar a confiança e o apoio das pessoas que desejam, como nós, fazer a diferença na vida de cada um deles. Temos como missão tratar e respeitar cada um dos elefantes. E escolhemos a SEB... E ainda botam isso aqui, a organização sem fins lucrativos não paga um imposto pro governo. Para o apoio, doação, Pix e tudo aqui. Essa primeira postagem já é o Pixies. Ok, pegamos a primeira já de cara e pegamos a primeira postagem, tudo Pix. Na segunda postagem, bom, mesma coisa, né, cara? Ó, não para por aí não, vamos pegar aqui, ó. Logo em cima temos aqui doações. Você pode clicar aqui em doações e caramba, a SEB é uma organização que sem fins lucrativos, mas depende de doações. E aí lá vai os stories, né? Aqui tem mais, você pode ajudar fazendo uma transferência qualquer. Opa, mais um Pix para você poder ajudar aqui de outra. Assim, eu até entendo, porque de fato, da mesma forma que custa muito manter um zoológico, custa muito manter esse mantenedouro. Então precisa-se de ajuda, ainda mais porque eles não têm suporte do governo. No entanto, não faz sentido reclamar do zoológico que cobra, né, para as pessoas verem, e você também tá cobrando, e tipo, o zoológico cobra uma taxa irrisória, mas você tá cobrando um Pix aí que as pessoas podem te dar ilimitado. E aí, vai tudo pro mantenedouro? Ou você desvia um pouquinho pro seu bolso? Tem várias questões. Maneira. Tem mais. Você pode doar com o PicPay também, cara. Que legal, hein, cara? Caramba, você pode doar um monte de... Você pode participar da nossa campanha institucional, fazendo uma doação, uma colaboração mensual. Ah, não, você pode ganhar produtos também, cara. Que legal aqui, ó. Muitos produtos e por aí vai. Ah, também você pode adquirir itens para os elefantes na nossa wishlist. Caramba, você quer ser da manada? Colabore com a manada. Como é que aquele papo de que zoológicos não podem... zoológicos ganham dinheiro para se manter. Claro que zoológicos ganham dinheiro para se manter. Eles precisam de dinheiro. Manter um zoológico não é barato. Imagina dar comida para elefante. Nota, não estou criticando aqui o fato do mantenedouro de elefante com o nome de santuário
ganhar dinheiro, mas parece que não é pouco dinheiro. Aí você vê, Henrique, mas por que você está fazendo essa crítica a esse mantenedor? Não, não sou esse não, estou fazendo vários. Inclusive tem lá em Sorocaba um de chimpanzés, lá de primatas, que eu acho que acontecem umas coisas muito esquisitas. Inclusive por debaixo dos panos eu já vi coisas do tipo, olha, o cara dá feijoada para os chimpanzés ao sábado, feijoada. O cara dá doces, tipo de Cosme e Damião. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Você lembra do macaco Black, que foi retirado do zoológico de Sorocaba e posto dentro desse santuário? Não demorou muito, morreu de diabetes. E no mantenedouro de fauna, aqui ó, no mantenedouro... Porque não tem controle, não tem fiscalização, então a gente não sabe como é que eles de fato estão tratando os animais, né? Mantenedouro de fauna, santuário dos elefantes. Bom, no santuário dos elefantes, como é santuário, não é zoológico, não precisa de uma fiscalização como tem o zoológico, sabe? No zoológico, segunda-feira, 6 da manhã, o Ibama bate lá com o pé na porta, você tá trocando lá o bebedouro do passarinho cagou, tu toma multa. Nos santuários, santuário não precisa ter biólogos e veterinários ao longo. Pois é, você tem que ter um responsável técnico, mas você não precisa ter um biólogo veterinário acompanhando. Aliás, parece que são 100 hectares, uma coisa assim, Mas como que pode não precisar também, né? Não ter o mesmo tratamento que um zoológico tem? Não faz o menor sentido. Você tá mantendo animais silvestres, selvagens, tipo... Não tem uma fiscalização mais a fundo, não faz sentido nenhum. Gigantesco, dentro do cerrado, onde esses elefantes hipoteticamente caminhariam, mas não é bem assim que funciona não. Porque, veja, como é que você vai acompanhar esse elefante? O elefante Sandro é um elefante muito velhinho, ele já tem 55 anos e muito bem cuidado. Tem o tratador dele, que cuida dele, pinga o colírio, faz todo o tratamento no bicho, ele conhece o tratador. Elefantes são muito mais agarrados com os seres humanos do que os próprios cães e gatos. Você simplesmente tirar ele do treinador dele, tirar ele do veterinário dele pra colocar no mundo estranho. Veja, não para por aí. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Em memória de Tami? Em memória de Tami. O que aconteceu com o Tami? Tami é o Tami, tá? Não é a Tami, não. O Tami é tipo o filho da Gretchen, tá? O que acontece? O Tami é um elefante macho, indiano também, que estava fazendo, sabe o quê? Em preparatório para viajar, sabe pra onde? Pro tal santuário, mantenedouro de fauna. Ó, existem mantenedores que são sérios, tá? Também não tô dizendo aqui que o mantenedor não é, até porque me livrar de processo, mas eu tô aqui identificando algumas coisas estranhas. Inclusive, eu vou falar pra vocês sobre um lance de uma necrópsia que aconteceu lá nesse mantenedouro dos elefantes. E aí você vai entender do porquê que eu não gosto. Mas eu não gosto de jeito nenhum desse mantenedouro. Se tem um local que eu detesto, mas muito, com toda a força, é o mantenedouro dos elefantes. E eu vou te explicar o porquê já já. É só você acompanhar. Mantenedouro dos elefantes. Que mais parece, na minha opinião, zoológico de rico, velho. Pois é, tira o elefante que tá lá com as crianças, lá em Sorocaba, com todo apoio, pra levar o elefante pra um local onde poucos podem ver o elefante, que, sabe, mas a gente vai falar sobre isso aí. Tá bom, aí você tem aqui, ó, o elefante chamado Tami. O que aconteceu com o Tami, que estava sendo preparado para ir para esse santuário, morreu. Pois é, botaram estresse no bicho à toa, velho. E o mesmo pode acontecer com o Sandro. Sim, existe a possibilidade de morrer uma viagem. Aí, a galera da Rede Globo, desculpa aí, cara, eu gosto muito de vocês, mas vocês, ao invés de se antenarem a um técnico, a um biólogo, um zoólogo, especialista, não, vocês estão ouvindo o Luiz Amel. Por quê? Porque dá hype. Vocês nem sabem do que estão falando. Fica, Sandro. Não é tirar Sandro de lá. Pra que você vai tirar o Sandro de lá, causando estresse no bicho, ao ponto que ele pode morrer na viagem? Sim, ele pode morrer na viagem. Se disserem que não pode, estão mentindo pra vocês. Ele pode. Além disso, pode ter certeza que ele vai ter muita tristeza de sair de onde ele tá, pra ir pra um outro lugar, onde ele desconhece. Ah, mas ele tem que ficar junto com a manada. Meu filho é um elefante macho. Elefante macho não vive manada. Elefante macho só vai ter manada pra cruzar com a fêmea. Que nessa altura do campeonato já tá meio ruim pro Sandro. Inclusive, ele pode se acidentar muito fatalmente lá. Aliás, como os santuários, né, os mantenedores, não têm essa obrigação de ter um veterinário e um biólogo o tempo inteiro, coisas estranhas aconteceram. Por exemplo, a gente sabe que aconteceu lá um elefante, se não me engano, do Chile, nesse mantenedor dos elefantes, no qual ele teve um problema renal. Inclusive, alguns tratadores que conversaram comigo disseram que ele liberava um odor característico de amônia da tromba. Você sabe, o problema dos rins. E depois ele foi achado morto lá nesse santuário, um tempo depois. Demorou-se mais de 3 dias pra fazer necrópsia, porque ele sabe, tem umas paradas assim, meio vegana, ritualística, fizeram, sei lá, um ritual de enterro pro bicho. Sabe, umas coisas bem ideologizadas, nada científicas. Pois é, não tô aqui criticando fé e religião de cada um, não. Beleza, mas animais a gente trata com ciência, tá bom? E do tipo assim, 3 dias fazendo necrópsia, que coisa muito, muito estranha, no mínimo estranha. E teve uma outra elefanta também, que tem um laudo aí, eu vou pegar esse laudo, mas tem uma coisa estranha, porque parece que ela perfurou o intestino comendo um fruto de uma palmeira. Caramba! Ou seja, tu pega o animal, bota no cerrado, o animal não conhece, comeu, perfurou o intestino do animal. Lá nesse mantenedor. E o elefante Sandro, como é que fica? Ô, prefeito, ele tá muito bem cuidado aí, eu sei. Mas veja, prefeito, não deixa esse elefante sair daí não. Sabe por quê? Porque o elefante Sandro, ele já não tá nem comendo direito. Ele precisa que pique o alimento pra ele. Pois é, os tratadores vão lá, cuidam dele direitinho, dá comidinha pra ele, tudo direitinho. Agora tu imagina, só tá ele no cerrado e ele come um fruto espinhoso desse e morre. Pois é, então, tirar o Sandro desse zoológico, de Sorocaba, é mostrar pro Sandro. Galera da Rede Globo, parem de ficar escutando Luiz Amel. Se ela tá de um... É ridículo, cara. Como é que esse povo toma um partido sem nem pesquisar antes, né? Tinha todo mundo que participou desse vídeo da Luísa Mel fazer uma retratação. Isso é uma palhaçada, cara. Coitado. Não vão tirar o bicho, não. Que se tirarem o bicho, eu vou lá pra pegar o bicho de volta e devolver pra Sorocaba, que é uma cidade boa. Além de ir pra todo mundo, é uma cidade boa pros elefantes também, entendeu? Não devia nem estar falando isso porque falo que esse prefeito não é bom, mas eu acho ele um carisma. Eu não consigo ter raiva dele, que droga. Mas, gente, é isso, né? Eu acho que tem nem o que eu vi de Luísa Mel, nem de ninguém. Eu vou ouvir quem
formado. Eu vou ouvir quem é que tem autoridade para falar sobre o assunto, que no caso são biólogos formados, especializados, que já trabalham com isso há muitos anos. Então, assim, o que a Luísa Mel falar para mim é merda, porque ela não tem consciência de absolutamente nada cientificamente. Então, tá aqui, tá dito, tá explicado. Não tem por que o Sandro ralar do lugarzinho que ele tá hoje, que ele tá vivendo a vidinha dele de Sandro, bem a beça. E comentem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês acham que ele tem que sair, que ele tem que ficar. Eu acho que a Luísa Mel, ela perdeu totalmente a credibilidade dela, principalmente depois do negócio da capivara. E é isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem com quem gosta de animais, comentem aqui o que vocês acham e até a próxima.